Boa noite, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Paty. Obrigada por aceitar o convite aí do nosso projeto Elas Conversam. Quarta-feira, semana do Dia Mundial Internacional da Água, né? A gente vem trazer aí duas pegadas super importantes desse mês de março, né? A mulher, o empoderamento feminino, o empreendedorismo e a sustentabilidade, né? Em especial com essa questão da água. Depois a gente fala mais no detalhe, mas não adianta a gente ficar só no trivial, dizer que água é vida. A gente tem que ter atitudes e ações que demonstrem isso, né? E que a gente também replique na nossa vida essa questão da sustentabilidade. Paty, seja muito bem-vinda no nosso bate-papo aqui. A Vivi está um pouquinho afastada, ela deve estar por aí daqui a pouco nos nossos comentários, tá? Porque ela está com uma série de atividades, como a gente brinca, né? Com a graça do Papai do Céu, os nossos negócios têm funcionado e rodado muito bem, apesar da gente estar vivendo um momento bastante delicado no país, no mundo, né? Não é só uma questão do Rio Grande do Sul, nem só uma questão do Brasil, sim uma questão mundial. A gente está todo mundo vivendo aí já há mais de um ano esse período de pandemia, uma crise de saúde que também vem aí umas questões também políticas, econômicas, mas a gente, com o Papai do Céu, nos abençoa. A gente está bem, trabalhando muito, e por isso hoje ela está com uma dedicação forte lá no trabalho dela, o negócio dela exige do corpo dela, a gente até já falou sobre isso, né, que uma das coisas que a gente está construindo, tanto nós quanto ela, a gente já falou sobre isso, é renda residual, para que a gente não dependa, nossa renda não dependa do nosso corpício e das nossas horas. Sim. Mas, como ainda não chegou essa hora da gente decidir, né, o que a gente faz na hora que a gente faz, a gente vai organizando, porque é assim que é a vida de empreendedor, né? Vai adequando, vai organizando, faz o melhor que pode na situação que tem e para fazer melhor depois. Paty, e aí? Primeira live, é verdade isso? Primeira live. Muito obrigada pelo convite. Eu tô um pouco nervosa, assim, nunca participei, né? Mas vamos lá. Deixa eu te contar, antes de tu nos contar quem você é, como é que chegou o teu nome aqui para mim, tá? Eu conheço o teu pai, porque ele é super amigão do meu sogro.
E aí eu acho bem legal da gente até, depois que tu for falar da tua história, a gente vai ver se isso bate, como é que é. Ele estava muito orgulhoso do teu projeto, da tua história, né? E ele compartilhou com todo mundo. E o meu sogro falou, olha, Camila, olha que legal. O tu disse que ele está muito feliz, muito orgulhoso, né, do negócio da filha. Tu lembra da parte, a gente mais ou menos em alguns eventos dos militares, a gente já participou e tal. Eu falei, lembro, claro, tal. Então, ela tá trazendo um negócio muito legal que eu acho que é a tua cara. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Aí até brinquei, né? Eu falei, mas esse povo gosta de empreender, né? Ele disse, eu não sei se o pai dela super aprova ela empreender. Depois tu me conta se ele super aprova. Mas que ele tá muito orgulhoso. E foi por esse orgulho de compartilhar o teu trabalho que o teu nome chegou em mim. Eu achei bárbaro, adorei esse projeto do Peça Rara, achei bem bacana. A gente já trabalha aí numa pegada de sustentabilidade, nós somos escoteiros. Então, assim, tudo que está ligado a esse universo de sustentabilidade, de empreendedorismo feminino, óbvio que me interessa o assunto e a gente ficou bem feliz de receber essa indicação. Depois tu agradece o papai, orgulhoso, que foi por ele aí que deve chegou. Estar assistindo aí. Abraço aí, papai. Parabéns por ter orgulho, por incentivar a sua filha, mesmo que nem sempre tenha sido assim. Porque a gente que agora é mãe, né, Paty? A gente sabe que a gente procura fazer o melhor que a gente acredita para os nossos filhos. Às vezes a gente pode errar, e é natural, pode acontecer. Sim, mas agora conta pra gente, aproveitando essa deixa, quem é a Paty? Olha, eu acho que a Paty é uma menina super sonhadora, mas que sempre foi deixando a vida levar, sabe? Fui indo no caminho que se teria que trilhar, né? Digamos assim. Me formei no colégio, aí fiz cursinho para vestibular, não sabia o que fazer, né? Tinha 18 anos, acho super nova, assim, para decidir, né, o que se fazer da vida. E aí queria arquitetura, depois eu queria medicina, depois eu queria direito. E esses dias eu até peguei o livro do meu debut, quando eu debutei, estava lá que eu queria ser engenheira civil, que nem meu pai, mas nem me lembrava dessa parte. Tudo a ver, né? Então, no fim, acabei fazendo direito, me formei, segui na advocacia, mas algo assim dentro, né, ficava uma luzinha acendendo, assim, que talvez não fosse por ali, né. E daí me aventurei, assim, de fazer algumas coisas, né, vendi Natura e não deu muito certo. Depois participei para ficar cuidando de animais em casa, né? Quando os donos viajam, eu recebia os animais, porque eu sou super cachorreira, super dos animais também, né? Esse é o Dog Hero, né? Do Dog Hero. Legal. E daí eu adorava, assim, o Dog Hero daria super certo na minha vida, só que foi uma época que eu e meu marido decidimos pegar um cantinho na casa do meu pai e ir para lá para tentar, né, guardar um dinheiro assim para comprar uma casa, fazer alguma coisa depois. E daí tive que parar porque lá na casa do meu pai daí não deu para continuar com Dog Hero, mas eu sempre tive isso, né, de buscar outra renda, outra coisa para tanto pelo dinheiro quanto talvez para tentar buscar o meu propósito, sabe? Que na advocacia é uma coisa que eu gosto, eu acho muito importante, uma profissão muito bonita, mas que eu não tinha me achado. Eu pensava às vezes que talvez fosse porque não era a área, sabe? Mas eu tentei diversas áreas e não sei, não tinha me encontrado ainda.
E na advocacia era por conta? Tu tinha um escritório? Como é que era Não, essas atividades? eu sempre trabalhei em escritórios. Eu trabalhei em 3 Uhum. escritórios diferentes. Fiquei em média 2 anos e alguma coisa em cada um. E, e eu não queria ter o escritório próprio. Eu não sei. E daí vem a parte do meu pai, né? Que por meu pai ser funcionário público, né? Ser militar, ele sempre acreditou que essa é a melhor opção, né? Tu ter essa segurança, tu ter ali o dinheirinho todo mês certinho. E, e eu não acreditava assim que serviria para mim o serviço público, porque eu não me imaginava ali, sabe, trabalhando sempre no mesmo lugar. E daí eu falo, não, isso não é para mim, mas eu quero a segurança, então eu também não tinha coragem de abrir um escritório, né? Porque o escritório já dava uma cara de empreender mesmo, assim, se tu fosse ter o teu próprio escritório. Com certeza. Seria eu coordenando, né? E daí eu já ficava meio assim, porque não, eu teria que pegar clientes, né? Não seria um valor certo todo mês, porque nos escritórios geralmente se acorda um valor, né, fixo e mais os lucros, né? Sim, sim. Então teria o fixo, né? Que seria o seguro ali, né? O risco do negócio ficaria para o dono do escritório, né? Isso. Tu teria lá um contrato, tem um contrato que tu, ganhei a causa e tarará, tarará, tem um percentual daquele Isso. ganho, mas também não ganhou, não ganhou e pronto. Mas daí tem aquele pequenininho lá, né? O Isso. certo, né? Até quando Isso. falou assim, a vida levar nessa pegada normal, é o que a gente aprendeu, né? Os nossos Sim, pais aprenderam assim, sim, estudar, tirar boas notas, procurar um bom emprego, fazer um sim. concurso público, né? Para buscar a bendita ou Segurança. abençoada segurança. Sim. E, na verdade, eu não sei se isso para ti faz sentido. Cada vez mais a gente tem percebido que esse caminho. Eu converso com muita gente no LinkedIn, muitas rodas assim nesse sentido, né? Muitos grupos. E o trabalho, tanto público, né? Que é esse concursado lá que fica, tem aquela rotina e tarará, tarará. Até existe algum tipo de crescimento, até tem, depende da área que tu tá, tem algum plano ali e tal, mas não é grandes questões, né? Não grandes desafios. E Sim, ou na CLT não tem mais tanta segurança quanto no tempo dos nossos pais, né? sim, com certeza. E eu acho que esse é o ponto que a gente está vivendo hoje, de encontrar o seguro, talvez não ser mais esse seguro da grana certa, mas é como eu faço para ter uma grana certa para pagar os meus boletos, né? Esse é o Sim, desafio. sim. E aí a advocacia não estava tão apaixonante assim. Não tava. E mas aí eu tava levando, né? Continuava, seguia levando, até que engravidei. Daí veio primeiro esse mocinho aqui. Primeiro veio o mocinho. Aí E eu aí? engravidei e achei que tá, tô aqui no escritório, né? Segue vida, vamos lá. Mas ficou pesado, assim, porque depois que a gente tem filho, muda, né, um pouco as perspectivas, assim. E, e eu sentia que eu não estava nem sendo boa como advogada e nem sendo boa como mãe, né? E nem, nada que eu estava fazendo para mim, né, na Sim. minha, na minha visão, não estava sendo o melhor que eu podia ser. Nasce E uma mãe, nasce uma culpa. exatamente. E isso é uma coisa que eu luto tanto contra isso, sabe? Com as minhas amigas, assim, que estão virando mãe agora, né? Porque eu acho que eu fui uma das primeiras, assim. Uhum. E eu falo tanto para elas, assim, sabe? Não se culpa, né?
A gente não tem controle de tudo, tem coisas que não tem como, mas a gente, mesmo militando nesse sentido, a culpa vem. Eu vou ser bem isso que tu falou. A gente tem uma. Primeiro que assim, a gente tem que abrir mão daquele. Quando eu tiver filho, não vou fazer isso. Mentira. É. Vai ver TV até Cai mais tudo na cara, tarde, né? vai comer bobagem, vai comer coisa na hora errada. E sabe que é divertido e que eu acho que a gente, que é por isso que a gente também tem assim, tem dois pontos, né? Quando a gente se torna mãe, passa a ter uma baita responsabilidade. Eu tenho um projeto de vidinha que eu tenho que entregar com sucesso. Então a gente ainda nossos parâmetros de sucesso está ligado a comportamento, está ligado à alimentação, saúde, bem-estar, notas boas e depois virar um bom profissional para o mundo. Então é muito peso para um único ser, né? E a gente acaba não curtindo tanto nesse momento, né? Tem essa questão. Então, quando a gente passa a lidar um pouco melhor com essa culpa de agora eu estou aqui, né? Tu deve estar com a mesma situação. Eu tenho um de 4 e uma de 9. Agora, a hora que a mamãe fechou a porta, é a hora que a mamãe está fazendo a coisa que ela quer por ela. Sim. E eles têm que dar uma segurada, porque a volta e meia bate um aqui na porta. Com certeza. Entendeu? O Caio agora, ele só não vai bater porque o meu marido desceu com ele, mas assim, daqui a pouco, se eles subirem antes de terminar a live aqui, com certeza ele vai entrar nesse quarto. Certamente, porque a gente normalmente o principal foco do olhar dele. Se a gente não estiver na vista, tá ruim. E aí mudou tudo, a advocacia já não estava tão apaixonante, e aí veio uma transição de carreira. Pensada, não pensada, aconteceu. Joguei tudo pro alto. Não, eu comecei a pensar em alguma coisa assim, e em empreender, em fazer alguma coisa, né? E comecei a ter ideias. Eu cheguei a criar um Instagram de um brechó online, que eu comecei a fazer daí só infantil. E daí eu comecei mas daí comprando, né? Eu comprava roupa do pessoal. Comecei a divulgar nos grupos de WhatsApp que eu tava, né? Quem queria, minhas amigas e tal, que eu tava daí já com bastante amigas que tinham filhos também. Uhum. E comecei a arrecadar roupas e fiz um Instagram ali e comecei a vender, mas junto com a advocacia, né? Sim. Só que tava sendo daí mais difícil ainda, porque tinha o Caio, a advocacia, mais. E daí eu não conseguia, assim, tinha que parar, tirar foto, né? Arrumar bonitinha a peça, porque senão não vende. Tinha que ficar postando, né? Tu tem todo um trabalho. E eu tava trabalhando, sei lá, 8, às vezes 9, sabe, horas por dia no escritório. Ainda tinha que ficar com o Caio, só se, né, virasse à noite, assim. E daí eu fazia bastante coisa no final de semana, mas não tava dando certo. Mas eu já tava, né, com a ideia, assim, de preparar alguma coisa pra conseguir... Essa questão do brechó já estava na tua vida, assim, tu já curtia, já usava e tal. Eu sempre gostei, pela pegada, assim, de reutilizar uma coisa que ainda tá muito boa, né, e que não tem por que ser jogada fora, ou, né, na minha cabeça isso não faz sentido, assim, Boa. acho que tu tem que usar até o final as coisas, entendeu? E às vezes realmente não faz mais sentido pra ti, né? Pra ti deixou, ou sei lá, não cabe mais, o teu corpo mudou, né? Quando a gente vira mãe, a gente percebe, né? Que o nosso corpo muda. Mesmo que tu continue com mais ou menos o mesmo peso, muda o corpo. E algumas peças não ficam mais bem. Enfim, como todas as fases da vida, né? De adolescente para adulta, tu muda ali, aí não. Enfim. E não só isso, assim. Criança, então, com brinquedo, né? Quanto
é muito rápido que eles perdem o interesse. E daí depois que eu tive o Caio, eu comecei ainda mais, assim, nos grupos, eu entrava no Facebook, ali no marketing do Face, sempre que eu queria alguma coisa eu procurava por ali, né, pra ver se eu achava usado antes. Sim, facilita, além do preço, né? Eu acho que vai além do preço, né, Paty? Quando eu olho assim que existem peças, produtos que eles, de repente, para alguém não está mais fazendo sentido, mas pode ser super útil para mim. Sim. E o preço, né? Tu ter um aproveitamento legal, tu já está fazendo bem para ti, para tua economia, para o outro que também vai estar liberando um espaço ali, para o meio ambiente que não está produzindo, Sim. porque a gente ainda não tem a indústria ainda não tem esse penso, né? Ela ainda só quer produzir, Sim. produzir. Mas acho que a gente está começando a mudar um pouco essa pegada, assim. Eu acho que sim, acho que uma hora vão ter que se atentar para isso, né? Porque o nosso mundo não vai aguentar, né? Não tem condições, então uma hora. E eu acho que tá chegando, assim, eu acho que aos pouquinhos vai. A gente pensar que não existe, a gente fala em jogar fora. Quando a gente fala em sustentabilidade, 5S, uma série de coisas de qualidade e de ecologia, não existe fora, né? A gente não joga para fora do planeta, né? A gente tira, de repente, dentro da nossa casa. Mas a gente joga em outro lugar, mas ele continua aqui, esse planeta, esse mesma casinha que tem que dar conta de tudo isso. Sim. E eu sempre tive assim, essa pegada mais sustentável de pensar, sabe, no futuro do planeta. Eu sou vegetariana também, né? Não como carne já faz, acho que tem uns 7 anos por aí. E também, assim, eu iniciei muito pelos animais, né? Por empatia, assim, e solidariedade, digamos. Porque, como eu falei antes, eu sou muito, muito dos animais, assim. Legal. E daí eu queria um tempo já antes, mas não conseguia, porque daí estava na casa dos meus pais, né, ainda consomem até hoje, então era difícil. Aí quando eu fui morar com meu marido a primeira vez, eu falei para ele, eu quero ser e tal, sempre conversava com ele. E ele falou, não, super te apoio, mas assim, eu não vou ser. Eu falei, não, tranquilo. Aí um dia ele chegou pra mim e falou, vamos, eu vou também. E tu fazia duas, faziam duas comidas em casa? Não, porque daí quando ele não. Ele falou, não vou ser, mas tu pode ser. E daí eu tava com isso na cabeça, mas ainda não tinha começado. Até que um dia ele falou, não, eu vou contigo, vamos então. Olha só. E daí os dois começaram juntos. E até hoje, assim, os dois são. Seguimos e depois, né, porque eu iniciei pelos animais, mas depois estudando e vendo, tu percebe que a água, né, uma série de questões que ajuda também, né. Exato. E o Peça Rara, como ele entrou na tua vida, nos conta? Aí o Peça Rara foi uma grande oportunidade, assim, porque o meu marido é paulista, né, a gente se conheceu quando eu fiz um intercâmbio em Londres, tranquei a faculdade e fui para Londres. E ele também estava fazendo intercâmbio lá. Aí a gente se conheceu bem no início do intercâmbio, assim. Já começamos a namorar de cara e passamos o ano inteiro lá junto. E daí estava chegando perto da hora de voltar. E eu falei para ele, tá, e agora, né? Aí ele disse, agora eu vou ter que ir para Porto Alegre. Ah, sim! Então saiu de Porto Alegre, foi para Londres encontrar um paulista para casar a mulher. Sim. E já trouxe ele na bagagem. Não, aí ele já tinha passagem de volta comprada e eu ainda não.
Aí comprei uma passagem de volta para São Paulo. Aí voltei no mesmo voo que ele para São Paulo. Aí conheci a família dele, os amigos, enfim. E vim passar o Natal em Porto Alegre. E ele ficou lá para passar o Natal com a família dele, mas comprou passagem para vir passar o Ano Novo. E a ideia era que ele viria, passaria o Ano Novo, voltaria para lá, se organizaria para vir de vez. Mas daí ele veio passar o Ano Novo e nunca mais voltou. Olha só, nunca mais quis te largar. Falei, Nunca não, mais. acho que eu vou ficar por aqui. Eu resolvo daqui o que eu puder, alguém me ajuda lá e resolve. E daí, então ele é paulista e aí foi através dele que veio. Daí ele tem um amigo que trabalha assim na busca, sabe, por franquias, é muito interessado nisso. E abriu uma franquia do Passa Rara em São Paulo. E daí entrou em contato com ele e falou, olha, eu acho que tem tudo a ver com vocês, né? Eu acho que a Paty vai gostar. O que vocês acham, né? Vocês topariam abrir com a gente aí? E eu na hora falei, lógico. É tudo que eu quero, eu tava rezando, inclusive. Papai do céu disse amém, olha que coisa boa. Ai, que legal, Paty. E o meu marido ficou assim, será? Né? Mas é largar tudo assim, e daí eu falei, não, vamos. Aí a gente foi indo, assim, né? Conversando e vendo, tá? É possível, não é possível. Aí decidi, não, então vamos. Aí a gente foi para Brasília, né? Conhecer as peças raras de lá. Daí nos apaixonamos, assim, porque é um brechó muito apaixonante. A Bruna, que é a fundadora, é uma pessoa também incrível, assim, super batalhadora também, sabe? Ela sempre, a história dela é muito, muito bacana. E daí eu senti, assim, que, pô, sabe, tava entrando num ambiente que talvez o meu propósito tava mais alinhado. Isso mesmo, sentiu valores, sentiu que batia a missão, tinha a ver com a ideia que tu já estava querendo construir. Tu sabe que não quer dizer que o tempo de dedicação vai ser menor do que tu tinha lá na advocacia, né? Com certeza. Talvez seja maior, né? Exato, mas quando ele está alinhado, faz muito sentido. Essa é uma coisa que a gente tem trazido quando a gente fala aqui no Elas Conversam com muitas mulheres. O primeiro tem que estar alinhado, né, com essa questão dos valores. A gente já passou por aqui muita gente legal, assim, de mulher juíza de futebol, que já venceu várias coisas, assim, com premiação e tal. Palhaça, uma professora de yoga que também fez uma transição de carreira da área do turismo para a questão do empreender como professora de yoga e tudo mais. Então, foi assim, a gente tem visto isso. A primeira coisa que a gente tem que perceber é como está o nosso interior, né? Esses valores, para se alinhar. E aí o empreender ele faz tanto sentido, né? Que normalmente facilita, mesmo que seja que trabalho dá igual, né? Fazer peça de direito e trabalhar com o empreendedorismo dá o mesmo trabalho. Não, e isso era uma coisa que o Felipe falava muito pra mim, né? Ele falava, mas amor, tu vai ter que trabalhar talvez, sei lá, 20 horas por dia. E daí eu falei, não, mas é que, sabe, eu vou, porque tá. E eu acredito muito em energia, sabe? Então eu falei, é isso, tá. Eu não tenho dúvida, assim, vamos, né? E foi, daí deu certo. Começamos a procurar loja aqui, agora achamos e vamos nessa. E já começou a reforma, que eu já vi aí nas redes sociais as fotinhos, né? Do espaço, vai ser ali na Cidade Baixa, a gente vai poder contar. É uma baita loja, achei bem legal.
Tu estava me contando fora, antes de começar, essa questão do que tem de diferente, né? Sim, Porque logo que tu fala em brechó, e assim, várias coisas a gente fala, ai, peça de segunda mão, ai, será que tem os mitos, né? Ai, não pode sim. experimentar, não pode Aham. isso, nananana. Tem outras coisas que se fala assim, muito amador, né? Às vezes tu vê brechó na João Pessoa, por exemplo, que é Sim, aquele monte de roupa de pendurada, umas roupas sim, esquisitas, que é meio garimpado, assim, tu tem que ficar ali gastando sim. energia. E tu me falou que o peça rara literalmente é uma peça rara. É, Eu até já fiquei louca para ver o peça rara inaugurado, já vou estar lá na primeira fila. com Conta pra gente certeza. como é o peça rara e o que a gente pode esperar aqui em Porto Alegre e também tem em outras cidades, né? Tu falou que tem em Brasília, tem em São Paulo, né? Tem Brasília, São Paulo, Recife, Cuiabá e Goiânia. E vai inaugurar em Ah, Belo Horizonte e em Porto Alegre. olha só. O que a gente pode esperar então do peça rara em Porto Alegre, Paty? Então, o Peça Rara eu acho que os dois maiores diferenciais assim que eu vejo nele é primeiro a questão da loja, que é uma loja super aconchegante, né, super bonita. Não que, né, a gente não acha hoje em dia brechós bonito, acha, né, com certeza, mas eu acho que ela tem um grande diferencial assim no visual da loja. É uma loja que tu tem uma experiência de loja incrível, assim, quando tu entra, tu se sente muito bem. E tu não sente assim que vou ter que garimpar aqui uma peça, sabe? Tá tudo organizadinho, como se fosse uma loja normal. Tu entra lá, tá as blusas organizadas por cor, por tipo, né? Uhum. E o outro diferencial que eu acho bem importante é que como a gente pega as peças por consignação, a gente consegue fazer um valor melhor para a fornecedora, né? E acaba ficando mais justo para todo mundo. Então, a gente pega, como eu disse, por consignação, a peça fica na loja e quando tu leva, tu já sai com um contrato, né? Tudo direitinho. Manda por e-mail, é tudo digital, não leva nenhum papel, né? Uhum. Fica tudo nos bancos de dados da loja e sempre encaminha por e-mail. E quando a Show. peça é vendida, a gente repassa 50% do valor da peça. Bom. Então fica bem justo, assim. Eu me encantei muito com isso também, né? E é prático, né? Eu já comentei em alguma live, assim, que eu trabalhei logo quando eu comecei a empreender. Eu fiz assim, eu saí do mercado corporativo, gestão, supervisão e tudo mais, para fazer um curso de design de interiores, que também o meu primeiro grande sonho era arquitetura. Mas Uhum. a arquitetura é uns 5 anos, é um monte de dinheiro, nananana, já tinha uma filha. Não estava tipo assim, não tava na minha prioridade gastar nem Sim, tempo nem dinheiro com aquilo. Né? Falei, que eu posso estar muito mais próximo, matar minha vontade de fazer o desenho, de fazer projeto e tal. Então, o design de interiores veio nessa pegada, voltei para o banco de escola para estudar e aí fazer uma nova profissão e tudo mais. E junto acaba sendo meio que parceirinho ali, né? Tu entra na casa de uma pessoa, sempre tem uma coisa a mais, né? Bom, eu quero organizar um closet. Aí tu vê a pessoa tem lá tonelada de coisa. Antes de eu dizer qual é o tamanho que tem que ser exposto, tem que saber o que vai ficar nesse closet. sim. E aí eu acabei pegando, já era uma prática minha, fazer o que a gente chama de 5S, né? De separar as coisas que ficam, separar as coisas que tu tem que deixar ali de olho, deixar aquelas as coisas que são de estação, por exemplo, pontuais. Sim, Casaco, sobretudo, casaco de pele, botas, não sei o quê. Não são coisas que tu usa o ano inteiro, mas são coisas que, se eles têm boa qualidade, eles duram por muito mais sim. tempo. Se estiverem bem armazenados, também. Então, acabei incluindo no meu negócio, né, de design de interiores a organização. E assim, é toneladas de roupa e objetos que saem das casas das pessoas, em especial das mulheres.
né? Já comentei contigo antes Sim. que quando eu estou desenvolvendo alguma questão de mentoria, de vida, né? As pessoas estão então, assim, quero mudar, tô chateada, esse resultado da minha vida não tá legal. Ou eu tô com peso, não tá legal, o resultado financeiro não tá legal, o meu tempo, a minha qualidade de vida, eu queria ter mais tempo. Bom, vamos sentar, vamos organizar, fazer um plano e vamos acompanhar. Muitas vezes que a gente percebe, as pessoas têm dentro das suas casas um recurso parado que é de grana e de energia, onde elas começam a movimentar, elas podem ganhar um dinheirinho, liberar energia para coisas novas e ali projetos fluem, né? Essa mudança de vida vem. Aí eu fiz lá uma organização com uma cliente, ou dentro do projeto dela, ela fez lá o 5S dela e sobrou um monte de coisa, Paty. Como é que eu chamo a Paty e eu faço o quê? E levo para ti? Não Então, levo? o Peça Rara pega por horário. A gente marca, agenda horário. Mas não é necessário agendar também. Só que daí tu tem que se dispor aí e esperar uma vaguinha, entendeu? Porque geralmente, assim, o que a gente percebe nas lojas que já estão abertas há tempos é que sempre tem fornecedora com horário marcado. E é exatamente por isso, né? As pessoas. Tu sempre tem alguma coisa em casa que tu não usa mais, que tá ali, que a energia tá parada e que tu pode fazer um dinheirinho extra. Então, isso no início até era um medo nosso, assim, de porque a gente conseguiu uma loja muito grande, né? Vão ser quase, acho que mais de 600 metros quadrados de loja. E a gente, com muito medo, assim, meu Deus, como é que eu vou me encher essa loja, né? Mas quando a gente visitou as lojas de Brasília, a gente viu que tem o estoque, assim, tem, sabe? As pessoas têm muitas coisas. Então, claro, a gente tem que sempre. A gente vai estar sempre avaliando, né? Vai estar sempre recebendo fornecedoras na loja. Mas aí se faz por agendamento. Tem ali no Instagram já tem o telefone, tem um celular da loja legal. Que pode ser. Pode chamar no WhatsApp ali. Aí agendar um horário, mas os agendamentos aqui em Porto Alegre vão iniciar provavelmente em abril ali, assim que já tiver um lugar, né, na loja mesmo, para estocar, porque aqui na minha casa não vai caber. Então. Tu vai divulgar isso lá no Instagram quando começar essas avaliações, porque agora é outono, né? Sim. Até por quem. Eu estou começando, sou uma nova estudiosa da ciclicidade. Isso para mim parece tão bobo, mas é uma novidade. Faz uns poucos meses que eu ouvi falar em ciclicidade feminina, em lunação e coisas e tal. E faz muito sentido para mim. Pode não fazer para um monte de gente, mas faz sentido. E outono é uma época que a gente tende a fazer essas limpezas, né? A movimentar coisas, ver o que fica, o que não fica. Eu vou levar para a próxima estação, porque o inverno normalmente é muito duro. E é o momento da gente fazer isso, né? Reavaliar o que eu vou levar para o inverno, que é esse momento mais difícil, para poder chegar lá na primavera e brilhar. Então, a gente já pode começar a ir separando as peças. Fica de olho no Instagram do peçarara.poa, né? Isso, .poa. .poa. E assim que tiver liberadinho lá as avaliações, chama a Paty, marca um horário e aí vai. Porque até em função da pandemia a gente vai fazendo assim. Acho que o agendado é melhor para todo mundo, exato, né? Vai ficar mais fácil para todo mundo acompanhar e fica bem legal. Tá aí, deixei lá a peça, consignado, tem toda uma combinação. Não quis, não vendeu. Não vendeu minha roupa lá, minha peça que eu deixei. É feminino, masculino. É feminino, masculino e infantil. Ó, feminino, masculino e infantil. Beleza. Não vendeu, Paty. O que acontece? Em 3 meses não vendeu, a gente reavalia o valor de venda, né? Tá bom, então talvez
esteja um pouco acima do que as pessoas esperam. Vamos tentar baixar, e tudo isso já vem previsto no contrato, assim, que depois desse tempo vai reduzir, sei lá, 50%. Aí a gente baixa, não vendeu de novo, a gente entra em contato com a fornecedora e diz, olha, tu pode buscar tua peça ou tu pode doar, né, opção. Daí se ela vai buscar, ela tem um tempo para buscar, né? Ok. Se eu não me engano é 1 ano. Aí, se ela não for buscar dentro daquele ano, a gente coloca direto no projeto Eu Sou Peça Rara. Se ela autoriza direto doar, vai direto para o projeto. E como é que funciona esse projeto aí? É um projeto social que daí ajuda instituições, né? Cada hora é uma, assim, não é sempre a mesma, né? Ok. Aí, sempre, geralmente, o Peça Rara se junta com alguma outra instituição, né, que já trabalha, assim, com projetos sociais e faz algum bazar, né, de vender tudo a R$5, R$10, junta o dinheiro e doa ou doa a própria peça, né. Mas geralmente se faz bazar, vende tudo a preço bem baixo para conseguir arrecadar um valor bom e fazer a doação. Legal. E a gente vai ter alguma instituição, sempre instituição local que vocês procuram buscar? Sim. Tá. Vou adorar conhecer, quando for chegar o momento a gente fazer, porque os escoteiros sempre tem alguma coisa, a gente pode fazer um grande movimento. Com certeza. Tem também outras instituições que também são apoiadas e nos apoiam conforme a gente os projetos, então vai ser bem legal isso. Dá para a gente fazer bastante coisa nesse sentido. Então, o Eu Sou Peça Rara vai ajudar alguém que é uma peça rara, né? Seja uma criança, uma idoso, alguma instituição que está precisando nesse momento. Então, a gente vai ter muita gente para ser ajudada, porque estamos no momento que todo mundo precisa de algum cuidado. Sensacional. E dá para olhar, galera, no Instagram do @EuSouPeçaRara. Tem lá os movimentos do projeto também, além das lojas, né? Isso é bem legal. Tem lá como é que chama, aqueles demonstrativo de como é que foi, quanto arrecadou, para quem foi, tudo certinho, né? A gente no fica site também, né, Cami? No site www.peçararabr.com.br tem também. Tem falando sobre a marca e também tem uma parte sobre o Eu Sou Peça Rara. Sensacional. Tudo valendo a pena, ó. Tá tudo, ó. Lembra que a gente falou? Dia Mundial da Água, Dia Internacional da Água, não pode ficar no discurso. A gente sabe, já é público, notório, tá? Isso com muitas divulgações do quanto, né, a indústria têxtil acaba trazendo de poluição, principalmente nas águas, com a produção, né? Então, toda vez que a gente faz isso que a Paty falou, pega uma peça e dá uma nova vida para ela, até o ponto dela ir para o descarte definitivo, ela não tem mais utilidade com aquele formato que ela tem, a gente alonga esse processo, a gente vai, então, ajudar o nosso meio ambiente a contaminar menos ele e, por consequência, a gente está fazendo bem para todo mundo, né? Está movimentando energia em casa, movimentando energia do dinheiro, movimentando a energia do comércio, então é ótimo e ainda tem um projeto bacana aqui. Pergunta, Paty, que eu gosto de fazer, porque foi por isso que a gente começou essa conversa, tá? Lá em junho, mais ou menos, de 2020, eu e a Vivi estávamos, assim, um monte de coisas, angústias e pensamentos, a gente trocava muito áudio, muita conversa, já estávamos várias vezes fazendo videochamada, e a gente decidiu por que não fazer isso para outras pessoas assistirem. O nosso bate-papo, né? E aí depois vem as convidadas, e cada dia que eu trago alguém, a gente fica muito feliz, porque é uma história mais linda que a outra, como eu costumo falar, são mulheres comuns, com histórias inspiradoras, porque todos nós temos alguma coisa que pode inspirar alguém. A gente é que não sabe muitas vezes, né? Então, essa é a intenção, que a gente possa fazer essa provocação, essa inspiração. Se a pessoa não tinha se dado conta ainda como é que ela pode ajudar com a questão da água,
Eu moro num prédio, eu não tenho onde guardar Sim. água, não tenho como reduzir isso. Eu já faço, já tomo um banho 1 minuto menos, 2 minutos para a proposta desse ano, né? 1 minuto a menos de água, de banho, chega a ser 60 litros de água, dependendo do tipo de chuveiro. É bastante, né? Sim. E 1 minuto, às vezes, não faz tanta diferença para um banho, Sim. né? Então, a gente uma atitude legal. Mas aí, a Paty passou por colégio tradicional, pela advocacia, virou mãe, fez uns empreendedorismos aí, sempre tentando alguma coisa. Como é, então, para ti? Responde aí. Empreender e vender, que agora tu vai vender muito. Por que a gente tem que aprender isso? Já que os nossos pais não nos ensinaram nem a empreender e nem a vender. Por que a gente tem que ensinar para os nossos filhos e por que a gente tem que aprender isso? Eu acho que isso está no nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia é isso, é sempre tu tá buscando, mesmo que seja não necessariamente um bem, né? Mas às vezes tu compra um curso de uma mentoria, né? Então tudo é vender, empreender, comprar, né? Então acho que nos faltou mesmo aprender isso. E até eu tava buscando agora uma escolinha pro Caio, né? Pós-pandemia, assim. E teve uma que a gente fez em entrevista e a diretora falou, é que eles têm educação financeira. E eu falei, nossa, tipo, ótimo, sabe? Porque eu não sei se eu vou saber ensinar pra ele, né, isso. Mas a gente sempre tenta, né? Tanto que como eu sempre tive isso de comprar, né, de segunda mão e tal, eu sempre falo pra ele, tu quer outro brinquedo? Então vamos pegar um brinquedo teu que tu não usa mais, vamos vender, com esse dinheiro a gente compra outro, né? Eu tento ensiná-lo, assim, mas achei fantástico a escolinha já ter, né, desde de novinho. Exato. Porque a mesma coisa vale para a educação financeira. A gente teve já duas convidadas que têm essa pegada da educação financeira e a gente percebeu, inclusive a Jennifer, a gente trouxe no mês que se trabalha lá, aqueles dias, né? Que é da questão da violência feminina, né? O que acontece em especial e por que a gente decidiu assim, fortalecer esse projeto e se dedicar a ele. Porque a gente percebe que, às vezes, lá dentro de casa, sozinhas, não tem muito papo para a gente, não tem como trocar ideia, né? E, às vezes, eu acho que aquilo é normal, aquela vida, eu ter uma restrição de grana, eu ter restrição de ir e vir, ou ter restrição de decidir o que eu posso fazer. E quando a mulher, ela tem, principalmente a mulher, ela tem educação financeira, ela tem liberdade financeira, ela tende a não se submeter a uma situação de violência, seja ela física, moral, econômica, emocional, né? Seja qual for o tipo. Então, isso é como, acho que isso trouxe é bem importante. Cada vez mais as escolas estão se preocupando, porque também não tinham não existia no currículo. Na escola da minha filha tem empreendedorismo, é bem interessante. Tem a questão do líder em mim, né? Que tem toda aquela os 7 hábitos do sucesso. É a metodologia baseada nela, então eles têm uma parte toda sobre isso. Então é bem interessante desenvolver essa questão da liderança, o líder de mim primeiro, né? Eu primeiro vou liderar a minha pessoa, que nem eu costumo dizer para os meus escoteiros lá desde muito tempo, né? Ontem eu estava conversando com uma escoteira minha que já é advogada, super famosa aí, com 2 filhos. Até me sinto velha às vezes quando eu penso assim, mas ela falou assim, não, eu me lembro, chefe, quando lá, há anos atrás, tu dizia assim, ó, todos nós temos, a gente tem que arcar com a escolha que a gente faz. Eu fazer ou eu não fazer. É uma escolha. Então, todo mundo, brincadeira de fala de mãe, né? Todo mundo vai se jogar da ponte. Tu vai te jogar da ponte também? Sim. Então, tu não ir para aquela ponte é uma escolha. Às vezes, não, mas eu não tinha escolha. Não, a gente tinha escolha.
Sim. Dizer não para uma droga, dizer não para uma má companhia, dizer não para uma atitude errada é uma escolha, só que a gente muitas vezes não tem esse aprendizado, né? Então, que legal que tu tá pensando nisso pro Caio. Depois me conta aí, se fechar essa escolinha, porque a gente adora, porque tu tá bem pertinho da gente. É verdade. Né? Estamos aqui em Porto Alegre, está no Nonoai, eu estou aqui na Teresópolis, o Giovanni, a escola dele fechou lá em abril do ano passado, e desde lá a gente vive o home office total, verdadeiro, com crianças correndo pela casa, um menino de 4 anos tem uma energia que é uma loucura. Então, o Caio tem 13,5, sei bem como é que é. Tu sabe, né? Então, assim, achei tudo, tá sensacional a nossa conversa. Já vi que a gente está indo para a finaleira aí do nosso horário, né? Quem quiser saber mais do Peça Rara, é só chegar lá tá aí rodando no rodapé da nossa tela, o @Peça Rara Poa, né? Tem bastante informação. Agora começou a vir coisas por ali. Mas ali tá sem o ponto, ó. Tá sem o ponto. peçarara.poa. Mas já vou corrigir agora. Que isso, que loucura. Ponto Poa. Ficou certo agora. Confere. Isso, agora tá. Peca rara. Isso mesmo. Show. E eu adorei o papo. Adoro falar sobre essas questões de empreendedorismo, de questão feminina. Transições de carreira têm sido cada vez mais comum, porque a gente está em busca, como tu falou lá no início, eu anotei, de um propósito, de algo que fazia sentido para ti, para tu dedicar energia. Sim. A gente vai viver aí uns 60, 70, mais 80 anos, né, Paty? Viver sem propósito não vale de nada, né? E eu sempre tive isso muito desde nova, assim, eu me lembro uma vez, sei lá, tinha uns 14 anos, eu perguntei, mãe, qual o sentido da vida, né, que a gente, daí as crianças estudam e depois vai, aí consegue um emprego, trabalha, ganha dinheiro e depois morre. Qual é o sentido? Qual é o sentido? Pagar boleto? Não pode ser só isso, né? E aí, pra mim, eu acho que são uma coisa que tá lá em cima, que pra mim é o amor, né? É ele que nos move, assim, é ele que dá algum sentido pra essa loucura toda de vida, que são as pessoas que a gente ama, quem a gente, né, tem perto. E a própria natureza, o próprio mundo, né? Tu cuidar da casa enquanto tu vive aqui, né? Então, acho que com certeza eu tô muito próxima ou já estou no meu propósito, né? Sensacional. Parabéns pela decisão, pela atitude, é isso aí, conta com a gente. Quando estiver pronto lá para inaugurar, nos avisa que a gente divulga para a galera. De repente até faz uma chamadinha, vem aqui e a gente faz uma live de fala aí, vai ser bem legal, porque a gente tem muita mulher que nos assiste. Tem muito homem também, porque esse é um projeto democrático, em especial porque eu acredito que não dá para excluir, né, nem os homens das mulheres, as mulheres dos homens, porque não é isso que é a vida, né? A natureza não é assim, ela trabalha junto, ela encontra o equilíbrio entre o feminino e o masculino, e é super importante essas energias, né? Porque a gente tem muito mais poder, muito mais força para realizar quando a gente está nesse equilíbrio. Sucesso para o Peça Rara. Obrigada. Muita felicidade para ti, para o maridão, para o Caio, para o papai orgulhoso que nos conectou. Uma gratidão muito grande a ele, porque é isso, assim, mesmo que aquilo às vezes não faz tanto sentido para a gente, né? A gente tem uma pessoa que a gente ama, foi o que tu falou, o amor. Ele tanto te ama que ele apoia, mesmo que aquilo ele não tá com medo, sentido. Mas ele tá apoiando, né? Exato, porque na verdade a coragem ela não é
separada do medo, ela tá ali, ó. Não é o inverso, né? Não, a mesma questão do fracasso e o sucesso. O fracasso só existe para quem desiste da sua realização. O sucesso vem para quem persiste e vai vencendo passinho por passinho. Pode às vezes demorar mais, demora menos, depende. Cada um tem um ponto, cada um tem uma lapidação, cada um tem um desejo. Às vezes não está muito claro o propósito, demora mais para vir, entendeu? Essa questão também do sucesso. Com certeza. Se eu não souber o que é sucesso, para mim, fica mais difícil de encontrar este bendito. A gente falou de mãe, né? O que é o sucesso para uma mãe, né? Tem N coisas que pode ser um sucesso, que pode ser para mim, pode para minha vizinha não ser. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu estou muito feliz de ter esse papo contigo na semana do Dia Internacional da Água. Pegada sustentável, o nosso movimento escoteiro não parou, mesmo com a pandemia, sendo que o nosso principal vontade é voltar para as nossas atividades ao ar livre, mas a gente está encontrando, assim como o Elas Conversam, o jeito de trazer a nossa fala, de trazer o nosso trabalho, usando da rede social, das mídias, o virtual ou online, ele ser vivo, porque a gente pode, sim, estar presente aqui e a gente não precisa estar offline o tempo todo, né? Então, assim, eu convido sempre, tenho falado um pouco disso, assim, esteja presente naquilo que você está fazendo. Tá lá na hora de brincar com o Caio, te joga no chão e brinca com o Caio. Tá na hora de cuidar do peça rara, te joga e cuida do peça rara. Tá na hora de cuidar do maridão, vai lá e cuida do maridão. Tá na hora de cuidar da Paty, cuida da Paty. Estar presente. Vamos fazer uma vida com presença, que a gente vai curtir muito e vai ter muito sucesso. Gratidão, Paty. Gratidão a todos. Muito. Obrigada pelo convite, amei. E nos veremos outras vezes, com certeza. Amém. Vou botar agora a nossa despedida, o fechamento, a vinhetinha. A gente vai pro ladinho e daqui a pouco a gente sai, tá? Tá bom, beijinho.